Oi, gente, bem-vindos à nossa aula de licitação, nosso quarta com licitação. Espero que vocês hoje curtam bem a nossa aula, que envolve abolitio criminis na nova lei de licitações relacionado com o delito de dispensa ilegal de licitação. Curtam o nosso vídeo, compartilhem, prestigiem o nosso canal. Veja bem, saiu a nova lei de licitação em 1º de abril. Todos estão acompanhando. E a nova lei de licitação, ela foi expressa em revogar os crimes da lei 8666. Então, lá na 8666, a partir do artigo 89, os crimes foram revogados na publicação da lei, 1º de abril desse ano. Então, temos novos delitos penais sobre atos licitatórios. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E dentro desses delitos penais, o mais comum deles, e quem lida na máquina pública sabe o que eu estou falando, que é a dispensa ou inexigibilidade de licitação. Você é secretário, você é ordenador, você é presidente de autarquia, de fundação, você sabe muito bem que quando você senta na cadeira de gestor, é praticamente impossível não realizar uma dispensa ou inexigibilidade. Porque a mecânica da máquina pública, o dia a dia do órgão público, impõe, em algumas oportunidades, uma dispensa ou uma inexigibilidade. É praticamente impossível você passar como gestor num órgão público sem praticar esses atos. E na 8666, a dispensa ilegal de licitação era aquela que tinha o quê? Quando o gestor deixava de observar as formalidades para a prática do ato. E as formalidades lá na 8666 estavam no artigo 26, justificativa, etc. Né? Então, é sempre questionável, né, essa questão das formalidades. Né? Às vezes a gente vê muitas ações buscando ali aquele pelo na casca do ovo, certo? Causando ao gestor, causando ao ex-administrador ou atual administrador um grande sofrimento de ficar na esfera penal se defendendo. Né? Não é fácil, né? Você hoje conseguir bons gestores que queiram estar na máquina pública com esses dispositivos. De certa forma, a nova lei de licitações e também a lei de introdução às normas do direito brasileiro vieram corrigir esses, vamos dizer assim, temperamentos assodados na distribuição de algumas ações. E a nova lei de licitações, simplesmente, aonde tem os novos delitos penais que já estão em vigor a partir da publicação, não existe mais na dispensa de licitação observar as formalidades previstas em lei. Ou seja, se você, gestor, ex-administrador, responde a alguma ação penal e também ação de improbidade, fique atento. Porque no caso da ação penal, se foi no artigo 89 da dispensa indevida de licitação, por não ter observado algumas formalidades, não existe mais essa regra. Consequentemente, aconteceu aquele famoso instituto chamado abolitio criminis. Questão de concurso público. Com certeza, você que está estudando para concurso, principalmente concurso de delegado de polícia, é uma questão bem provável de cair. Por quê? O examinador de concurso gosta muito dessas questões que são a teoria misturada com a prática. Então, não existindo mais esse delito, a redação do artigo 89 não foi igual no artigo 337, letra E, da nova lei de licitações, ocorreu o abolitio criminis, ou seja, não há mais como punir um administrador, não há mais punição, houve uma descriminalização da conduta, tá certo? E, consequentemente, há uma extinção de punibilidade. Está lá no artigo 107.3 do Código Penal. Aliás, o Código Penal também no artigo 2º é claro sobre isso, no parágrafo único. Né? Quando uma lei posterior altera a outra lei
tornando mais benéfico para o réu, não há. Aliás, o artigo 5º da Constituição, inciso 55, a lei não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então, fica bem atento, porque se você foi denunciado na esfera criminal, e é muito comum o gestor ser denunciado na esfera criminal e ser denunciado na esfera civil por atos improbos. Muito comum isso. Então, se aconteceu essa hipótese, e foi sobre o artigo 89, a dispensa indevida licitação, já pode procurar seu advogado, ou você, advogado, já fica atento sobre isso, para já peticionar pedindo o quê? A extinção da punibilidade. Por quê? Não há mais a criminalização daquela conduta de deixar de observar as formalidades. Tá certo? Esse dispositivo não permaneceu com a mesma redação. E isso tem uma implicação na esfera civil. Apesar das instâncias criminal e civil serem independentes, há uma certa relação entre elas. E é importante observar porque, não raras vezes, esse delito de dispensa indevida licitação envolve o artigo 10 de dano, que são o quê? A culpa. O STJ, recentemente agora, no agravo recurso especial 126, 56, 86, reafirmou: o artigo 10 envolve atos culposos, nunca atos dolosos. O artigo 9 e o 11, que é aqueles chamados princípios, sempre atos dolosos. Acabou de reafirmar isso recentemente. Então, fica atento porque essa questão lá na esfera penal sempre tem uma implicação na área de improbidade, que invariavelmente o Ministério Público menciona que já houve uma denúncia ou até uma condenação na esfera criminal, querendo com isso construir o quê? Um pensamento contrário àquela pessoa, aquele gestor, o ex-gestor que está se defendendo. Fique atentos porque o próprio STJ definiu no recurso especial 1495790 que quando você ressarce o dano, e às vezes o dano é pequeno envolvido, às vezes é uma questão pequena, às vezes vale a pena até você pagar esse dano para terminar esse calvário processual. Ele, nesse recurso especial, ele é interessante que ele falou que quando o gestor ressarce o dano, não há mais a possibilidade do artigo 10 ser aplicado. O artigo 10 regula o dano. Então, se não tem mais dano, o artigo 10 não pode ser aplicado. Mas aí ele diz que pode ter uma reclassificação, pode ser aplicado o artigo 11. Aí tem um assunto interessante, porque se eu aplico o artigo 11 da lei de improbidade, lá tem que ser ato doloso. Invariavelmente, o gestor atuou culposamente. Consequentemente, ele também não vai responder pelo artigo 11 e também será absolvido na improbidade. Então, tem muita relação essa condenação por dispensa indevida de licitação, lá no artigo 89, com o novo dispositivo da nova lei de licitação, artigo 337, letra E, certo? Se você aí, se o seu caso se envolve, você já pode pedir extinção da punibilidade, né? Porque a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu, princípio constitucional. E olha também na ação de improbidade se o Ministério Público utilizou esses fundamentos da esfera criminal, que não invariavelmente eles utilizam, consequentemente, essa sua defesa vai ter que ser refeita e esse conceito que dá ação de improbidade terá que ser redimensionado. Por quê? Não há mais a condenação. Houve o quê? A descriminalização daquela conduta. Essa é a nossa dica de hoje. Fica atento, questão de concurso isso. Você que está estudando para prova para delegado de polícia. Aquele abraço, até a semana que vem.